Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre fenomenologia, a contribuição da fenomenologia de Russell, a distinção e separação entre psicologia e filosofia, a manutenção da prioridade do sujeito do conhecimento no processo do próprio conhecimento e a ampliação e renovação do conceito de fenômeno a partir da fenomenologia. Então vamos lá, comigo, me acompanha aí. Quando estudamos a teoria do conhecimento, vimos que o filósofo alemão Russell trouxe no início do século XX uma nova abordagem do conhecimento, a que deu o nome de fenomenologia, o estudo dos fenômenos, o estudo daquilo que aparece para a nossa consciência. Essa abordagem, como veremos agora, teve consequências para a metafísica, para o estudo daquilo que está além da física ou para a ontologia, o estudo do ser. Segundo Russell, a fenomenologia está encarregada, entre outras, de 3 tarefas principais: distinguir e separar psicologia de filosofia, a psicologia, o estudo da mente, da psique, da consciência, e a filosofia como um estudo mais ampliado e da própria psicologia e de todos os outros saberes e que busca as causas primeiras e últimas de todas as coisas, e afirmar a prioridade do sujeito do conhecimento ou a consciência reflexiva diante dos objetos, e ampliar também, renovar o conceito de fenômeno, daquilo que aparece para a nossa consciência. Então vamos à distinção e separação entre psicologia e filosofia. Já no século XIX e no início do século XX, muitos pensadores julgaram que a psicologia tomaria o lugar da teoria do conhecimento e da lógica, e, portanto, da própria filosofia. Na opinião deles, a ciência positiva do psiquismo seria suficiente para explicar as causas e as formas de conhecimento, sem necessidade de investigações filosóficas, que eram muito teóricas e sem embasamento empírico. Russell, porém, mostrou o equívoco de tal opinião. A psicologia, diz ele, como toda e qualquer ciência, estuda e explica fatos observáveis. Mas não pode oferecer os fundamentos de tais estudos e explicações. Esses fundamentos vêm de uma meta-análise, que geralmente é empreendida pela filosofia, pois os fundamentos, como o nome indica, não são fatos observáveis. O estudo dos fundamentos cabe sempre à filosofia, e ela que vai buscar e estudar a fundamentação de todas as ciências e de todo o conhecimento humano, até daquilo que não é considerado ciência, como a religião, como a arte. Então a psicologia explica, por meio de observações e de relações causais, de causa e efeito, fatos mentais e comportamentais que nos fazem ter sensações, percepções, lembranças, pensamentos ou que nos permitem realizar ações pelas quais nos adaptamos ao meio ambiente. A filosofia, porém, difere da psicologia porque ela investiga o que é a percepção, a essência da coisa, do bagulho, né? O que é a percepção? O que é a memória? O que é o comportamento? A ciência não consegue explicar e dar definições nesse sentido, a não ser com base empírica. A memória é lá no cérebro, uma região que é responsável por armazenar as informações adquiridas pelos nossos sentidos. E isso é uma explicação científica. Já a ciência vai perguntar o que é a memória em si, a essência. O que é o comportamento, o que é dizer psicologia, o que é psicologia, o que é dizer físico. Entre outras palavras, não explica fatos mentais e de comportamento por meio de relações de causa e efeito, mas descreve as significações que constituem a vida psíquica, o sentido das atividades e operações psíquicas. Como para a fenomenologia, as significações são essências, a filosofia difere da psicologia porque explica fatos e aquela descreve essências da vida psíquica. Tomemos um exemplo para clarificar isso. Quando um psicólogo estuda a percepção, ele procura distinguir 2 tipos de fatos: os fatos externos, observáveis, a que dá o nome de estímulos, a luz, o calor, cor, forma, objetos, distância, e os fatos internos, indiretamente observáveis, a que dá o nome de respostas. Divide o fato perceptivo em estímulos externos e internos, o que acontece no sistema nervoso e no cérebro, e em respostas internas e externas, as operações do sistema nervoso e o ato sensorial de sentir ou perceber alguma coisa. Quando o filósofo estuda a percepção, procede de modo muito diferente. Começa perguntando: o que é a percepção? Diferentemente do psicólogo, que parte da pergunta: como acontece uma percepção? O que é a percepção? Antes de mais nada, é um modo de a nossa consciência relacionar-se com o mundo exterior por intermédio do nosso corpo. Em segundo lugar, é um modo de a consciência relacionar-se com as coisas, quando as toma como realidades qualitativas: cor, sabor, tamanho, distâncias, agradáveis, desagradáveis, dotadas de fisionomia e de sentido.
diferentes uma das outras, partes de uma paisagem. Tá? Indivíduos interagem com a obra Diálogo Óculos, né? 68, da artista plástica Lygia Clark. A percepção é uma vivência, constituída pelo ato de perceber e pela coisa percebida. A percepção é uma vivência, né, como eu já disse. Em terceiro lugar, essa vivência é uma forma de conhecimento dotada de estrutura. Há o ato de perceber pela consciência e há o correlato percebido, a coisa externa. E a característica principal do percebido é oferecer-se por faces, por perfis, por perspectivas, como algo interminável, que nossos sentidos nunca podem apanhar de uma só vez de modo total. Então a gente vai conhecendo as coisas aos poucos, dependendo do ângulo, da perspectiva, do ponto de vista e do olhar mesmo, do enfoque. O que é a percepção? Ou, em outras palavras, qual é a essência da percepção? É uma vivência da consciência, um ato cujo correlato são qualidades percebidas pela mediação do nosso corpo. É um modo de estarmos no mundo e de nos relacionarmos com a presença das coisas diante de nós. Difere, por exemplo, da vivência imaginativa, da vivência reflexiva. Vamos falar agora um pouquinho da manutenção da prioridade do sujeito do conhecimento. Conservando-se fiel à tradição moderna e kantiana, Russell privilegia ou dá prioridade à consciência reflexiva ou ao sujeito do conhecimento. A consciência de que fala o filósofo não é, evidentemente, aquela de que fala o psicólogo. Para este, a consciência é um nome dado a um conjunto de fatos externos e internos observáveis e explicados casualmente, ou causalmente, né, pelas leis de causa e efeito, ou pelas relações de causa e efeito. A consciência que se refere ao filósofo é o sujeito do conhecimento. Como estrutura e atividade universal é necessário do saber. Qual é o poder da consciência reflexiva? O de constituir ou criar as essências, pois estas nada mais são do que as significações produzidas pela nossa consciência, na qualidade de um poder universal de doação de sentido ao mundo. Então nós damos sentido ao mundo. A consciência não é uma coisa entre as coisas. Não é um fato observável, nem é, como eu imaginava, metafísica, o estudo daquilo que está além da física, ou o estudo do ser, uma substância pensante, uma alma, uma entidade espiritual. A consciência é uma pura atividade, o ato de constituir essências ou significações, dando sentido ao mundo das coisas. Por ser uma ação que visa os objetos como significações, toda consciência é sempre consciência de algo, de alguma coisa. A isso, ser consciência de algo, de alguma coisa, Russell dá o nome de intencionalidade. Então, a fenomenologia, o estudo daquilo que aparece para a nossa consciência sempre é consciência de alguma coisa, ou seja, ela tem intencionalidade, ela tende para algo. A consciência é um ato intencional e sua essência é a intencionalidade, ou o ato de visar as coisas como significações. O mundo ou a realidade como significação é o correlato intencional da consciência, isto é, o que é visado por ela. Assim, por exemplo, lembrem-se do mundo da vida, né? Aquilo com o qual nós lidamos, as coisas para as quais a nossa consciência tende. Assim, por exemplo, perceber é o ato intencional da consciência. O percebido é o seu correlato intencional. E a percepção é a unidade interna necessária entre o ato e o correlato. O ato de conscientizar, de conhecer, de perceber, e o correlato, aquilo que foi percebido, entre o perceber e o percebido, né? É por esse motivo que, conhecendo a estrutura intencional ou a essência da consciência, se pode conhecer a essência da percepção. E da mesma maneira, a essência da imaginação, da memória, da reflexão e de qualquer outra coisa que a nossa consciência, ou para a qual a nossa consciência tenda. Então vamos ampliar e renovar o conceito de fenômeno. Desde Kant, fenômeno passou a indicar aquilo que, do mundo externo, se oferece ao sujeito. Se oferece ao sujeito do conhecimento sobre as estruturas cognitivas a priori da consciência, isto é, sobre as formas a priori do espaço e do tempo e sobre os conceitos a priori do entendimento. No entanto, Hegel ampliou o conceito de fenômeno. Ele amplia o conceito de fenômeno afirmando que tudo o que aparece só pode aparecer para uma consciência, que a própria consciência mostra-se a si mesma no conhecimento de si, sendo ela própria um fenômeno. Então, a própria consciência é um fenômeno para a própria consciência, né? Porque ela aparece para a própria consciência, eu percebo a minha consciência. Por isso foi Hegel o primeiro a usar a palavra fenomenologia, o estudo dos fenômenos, aquilo que aparece para a nossa consciência, para com ela indicar o conhecimento que a consciência tem de si mesma,
por meio dos demais fenômenos que lhe aparecem. Russell mantém o conceito kantiano e o hegeliano, mas amplia ainda mais a noção de fenômeno. Para compreendermos essa ampliação, precisamos considerar a crítica que endereça a Kant e a Hegel. Kant equivocou-se ao distinguir fenômeno e número, ou seja, para ele existe aparência e essência o número. E nós só conhecemos a aparência, não o número. Para a fenomenologia de Hegel, a aparência é o número, ou seja, a aparência é a essência das coisas. E o Russell vai ampliar isso ainda mais, né? Pois com essa distinção teve a velha ideia metafísica da realidade em si, ou do ser enquanto ser. Para ele não existe a realidade em si, existe a realidade para si, ou para o ser, para o indivíduo, para a consciência. Hegel, por sua vez, aboliu a diferença entre consciência e mundo, porque disseram que este nada mais é do que o modo como a consciência se torna as próprias coisas. Tudo sendo fenômeno interior da consciência, a consciência, né? E fenômeno exterior, o mundo como manifestação da consciência nas coisas. Contra Kant, Russell afirma que não há número, ou seja, não há coisa em si, não há essência incognoscível, não há nada que não possa ser conhecido ou percebido pela nossa consciência. Tudo que existe é fenômeno e só existem fenômenos. O fenômeno é a presença real das coisas diante da consciência. É aquilo que se apresenta diretamente em pessoa à consciência. Contra Hegel, Russell afirma que a consciência possui uma essência diferente das essências dos fenômenos, pois ela é doadora de sentido às coisas e estas são receptoras de sentido. Ou seja, a consciência, além de ser intencional, tender para as coisas, ela incrementa percepções às coisas. Então a consciência não se encarna nas coisas, não se torna as próprias coisas, mas dá significação a elas. Então o livro seria para o Hegel a concretização da minha consciência, enquanto para o Russell não. O livro é aquilo que a minha consciência vai dar um significado. A partir do momento que a minha consciência tende para o livro, ela vai dar significação a ele. Enquanto para o Hegel, o livro é um desdobramento da minha consciência, a minha consciência se concretizando na realidade. O que é o fenômeno? O fenômeno é a essência das coisas, é a essência da realidade. E o que é a essência? É a significação, o sentido de um ser, sua ideia, o seu eidos, a sua forma. A filosofia é a descrição da essência da consciência, de seus atos e correlatos, da essência das coisas. Por isso a filosofia é uma eidética, é uma descrição do eidos, das formas ou das essências. E a essência é aquilo que aparece para a minha consciência, e aquilo a que a minha consciência dá um significado. Como o eidos ou a essência é o fenômeno, a filosofia é uma fenomenologia. E aí, como é que eu vou compreender a realidade? Eu vou descrevê-la a partir daquilo que a minha consciência capta, a partir da intencionalidade da minha consciência dando significação. A significação já é uma descrição das coisas com as quais a consciência lida. Então, estudantes em excursão escolar para a estação Pinacoteca, em São Paulo, no ano 2011. Então, a consciência doa sentido às coisas, segundo a fenomenologia. Então, é a consciência que dá sentido, o celular. Minha consciência está atendendo para ele aqui agora, para gravar esse vídeo. E está dando consciência tanto ao celular quanto ao vídeo, ao que eu estou fazendo. Mas não se encarna nelas mesmas. Minha consciência não sai daqui e vai para a coisa, vai para o celular, ou para o vídeo, ou para a internet. Minha consciência continua aqui. Ela só tende e dá significação às coisas. Não se encarna nas coisas como queria o Hegel. Então é isso aí. É um pouquinho da fenomenologia. Num outro vídeo nós vamos falar de fenômenos, de essência, do ôntico, do ontológico. E vamos continuar aí, né? No nosso estudo da fenomenologia e da filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário, deixe também sugestões de assuntos e temas que você gostaria de ver abordados nos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Juntos e shalom now.